Boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço do Centro Espírita Naí Montes de Castro, nosso celeiro de luz, a nossa casa que nos abençoa, que nos acolhe e que nos une cada vez mais. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro A Caminho da Luz. Estamos já no capítulo 14. Lembrando que esse livro trata principalmente do planejamento de Jesus em relação a toda a nossa história. Então, por falar de história, nós de vez em quando aqui damos também uma contribuição um pouquinho rasa, por sinal, mas tentamos dar uma contribuição justamente para embasar melhor, né, a nossa leitura do livro. Vou dar aquela olhadinha para ver quem já está por aqui e depois vamos iniciar. Oi, Aninha. Muito boa noite. Espero que você esteja muito bem. Maria Terezinha Moreira Salles está com a gente sempre aqui, hein? Muito boa noite para você também. Patrícia, sempre conosco. Temos um grupo que está firme e forte. Lorane, minha amiga. Tudo bom? Cadê sua mãe? Beijo. Maria Inês também, sempre conosco. Muito boa noite para você. Marisa, como você está, Marisa? Super beijo. Silvia, beijão em você e na sua família, minha amiga. Denise, ó, tava falando de você ainda há pouco, hein, Denise? Muito bom estar aqui com você também. Muito boa noite. Beijão, Aninha. E Eliane, também conosco aqui. É muito legal. Daqui a pouco, de vez em quando, eu volto para ver quem está mais chegando para mandar um beijo de boa noite especial. Então, dando aquela revisada, nós já falamos sobre a criação do nosso planeta, né, o início da vida aqui na Terra, todo o empenho, né, que Jesus e a sua legião de trabalhadores nos envolvem, né, coordenam as nossas vidas individualmente ou na coletividade. E aí começamos a falar sobre os exilados de Capela, povos que vieram para o nosso planeta justamente para ajudar na nossa evolução. E passamos 1, 2 semanas falando sobre Grécia, falando sobre Roma. Já iniciamos a missão de Jesus na Terra. E hoje vamos dar um passo adiante, muito focados ainda em Jesus, porque esse livro é uma homenagem a Jesus. Você vê nitidamente que Emmanuel, o espírito que ditou para Chico Xavier esse livro, é um grande apaixonado, um grande seguidor do Mestre Jesus. E hoje vamos falar mais um pouquinho dele e também de todo o planejamento na parte escrita, na parte que ele deixou de conceitos. Porque se hoje somos cristãos, é porque alguém lá atrás escreveu, alguém foi intuído a falar sobre a vida dele, alguém coordenou esse trabalho, outros espíritos trocaram cartas, né, dando mais informações de como nos comportarmos, de como seguirmos, como compreendermos a vida aqui na Terra de uma maneira mais espiritualizada. E é mais ou menos isso o que nós vamos fazer. Então, como de costume, eu preparo aqueles 10 minutinhos iniciais para a gente falar um pouquinho de questões mais teóricas e depois a gente vai para a leitura do livro propriamente dita. Então, o que eu preparei aqui para a gente? Essa tela, que é a estrutura do Novo Testamento. Lembrando que a Bíblia, que todos nós conhecemos, tem o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, aqueles que Moisés nos legou, né? É o Pentateuco. Aí depois você tem mais outros livros. E a parte que começa a partir de Jesus chama-se o Novo Testamento e é dividida entre os Evangelhos, que são 4, os Atos dos Apóstolos, né? Que é a vida que todos os apóstolos e muitos discípulos do Mestre
também os milagres que eles conseguiam fazer, né? Os sofrimentos, as dores, né? As criações dos templos, né? Que a gente chama de igrejas, a vida de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando a gente... Porque o espírita, ele está muito acostumado, o espírita está muito acostumado a ler o livro Paulo e Estevão, que é um livro maravilhoso, também psicografado por Chico Xavier. Mas quando você não é espírita e você quer conhecer sobre a vida de Paulo, as pessoas recorrem aos Atos dos Apóstolos, que é essa partezinha aqui, que é o segundo item dessa nossa lista, que fala justamente sobre a conversão de Saulo, quando ele vira Paulo, e toda a sua trajetória. Tá? E claro que também de outros apóstolos. O terceiro item são as epístolas, isto é, são as cartas que Paulo de Tarso trocava com as comunidades cristãs que ele criava, que, como a gente já falou aqui algumas vezes, Paulo era um viajante. Ele rodou toda aquela área que a gente já citou, a Grécia, foi até Roma, foi até a Espanha, rodou pelo mundo inteiro e criando comunidades cristãs, criando igrejas. Só que quando ele saía, ele ia para um outro lugar, ficavam dúvidas, questões, né? E brigas, às vezes, internas. E as pessoas se correspondiam com Paulo, e Paulo escrevia cartas apaziguando, orientando, ensinando. Então, essa parte do Novo Testamento, são as epístolas de Paulo. Temos as epístolas gerais, tá? Que aí nós temos Tiago, Pedro, João, que também escreveram cartas, Judas. Tem até alguns que são anônimos, que a gente não sabe ainda, são autores desconhecidos. E o último, que nós vamos falar um pouquinho hoje também, que é a última parte, né, o último item do Novo Testamento, que é o Apocalipse de João. Perfeito? Então essa é uma estrutura muito básica do nosso Novo Testamento. E aí eu preparei essa telinha para dar um segundo passo um pouquinho mais aprofundado em relação apenas aos evangelhos. Então, quando nós falamos de evangelhos, que é o primeiro item daquela nossa lista, nós temos 4 evangelistas que escreveram. 4 pessoas que, de alguma forma, passaram um pouco da vida de Jesus para a gente. Então, em primeiro lugar, nós temos Mateus. Em segundo lugar, o Evangelho de Marcos. Depois, Lucas. Esses 3 são considerados evangelhos sinóticos, que eles têm uma mesma visão, tá? Uma mesma ótica, que são baseados muito, que os historiadores chamam da fonte Q. Ninguém sabe direito quem escreveu essa fonte Q, mas seriam os primeiros manuscritos que circularam na comunidade cristã, bem primitiva, e mais tarde, décadas depois, que foram escritos os evangelhos realmente. E eles acreditam, os historiadores acreditam, que Marcos, Mateus e Lucas basearam-se nessa fonte Q. Quando a gente lê o livro Paulo e Estevão, a gente percebe que essa fonte Q, na verdade, eram manuscritos do próprio Mateus, e que depois Mateus acaba elaborando melhor e deixando para a posteridade um texto mais completo. Tá? Mas então, o espírita, tendo esse conhecimento do livro Paulo e Estevão, já percebe que essa fonte aqui, essa fonte inicial, foi escrita por Mateus. E nós temos o 4º evangelho, que é o evangelho de João, que ele não segue a mesma ótica de Mateus, Marcos e Lucas. Tá? Esses são os evangelhos canônicos, aqueles aceitos pela igreja, tá bom? Aqueles que estão dentro das normas da igreja. E o último evangelho canônico, que não é sinótico, que não está na mesma ótica dos 3 primeiros, é o evangelho de João. E o evangelho de João você vê que é um evangelho bem diferente dos demais. Então você vai encontrar ali milagres que nos outros 3 primeiros não foram citados, como, por exemplo, as bodas de Caná, no casamento, que Jesus transforma a água em vinho. Quando Jesus anda nas águas, também só tem no evangelho de João. Então, diversas histórias que envolvem o mestre, a gente só vai encontrar no de João. Os 3 primeiros, essas histórias, elas estão em 2, às vezes nos 3, raramente apenas 1, tá? Então é mais ou menos essa estrutura. Quando a gente fala do evangelho de Mateus, Mateus tinha
um destino específico quando escreveu. Mateus queria convencer os judeus que Jesus era o Messias esperado. A gente já falou sobre a família de Israel, aqui em algum capítulo de algumas semanas atrás, e a gente lembra que os judeus esperavam um Salvador. Eles não compreenderam que Salvador não era um Salvador para tirá-los do jugo dos romanos, né? Eles queriam se libertar dos romanos, eles queriam um guerreiro. Não, a salvação proposta por Jesus era completamente diferente da que eles esperavam. E Mateus, ele tenta passar isso no evangelho dele. E aí você vai ver muito Mateus falando sobre as profecias, porque durante séculos e séculos, os profetas judeus disseram que viria o Messias, que o Messias seria assim, assim, assado, nasceria aqui, seria da família de A, B e C. E Mateus, ele vai nessa linha, tentando convencer os judeus que Jesus era o Messias. Marcos já tem uma linguagem bem diferente. Mateus, como a gente sabe, Mateus era um cobrador de impostos. Então, cobradores de impostos eram cultos, eram bem alfabetizados. Então, os textos de Mateus são diferentes, são mais rebuscados. Os textos de Marcos já não são tão rebuscados assim e conseguiam entrar em camadas menos favorecidas intelectualmente. Marcos não tinha nenhuma vontade, nenhum interesse em converter, em dizer para os judeus que Jesus era o Messias. Então você não vê em nenhum momento Marcos indo por essa direção. Marcos, na verdade, nem conhecer Jesus conheceu. Marcos, se vocês devem se lembrar, ele era um jovenzinho conhecido como João Marcos, que caminhou durante muito tempo com Paulo de Tarso. No livro Paulo e Estevão fala muito sobre isso. No próprio Ato dos Apóstolos também fala. E ele acabou até brigando com Paulo de Tarso algumas vezes, porque ele abandonava o grupo, porque ele era muito jovem, né, e não tinha disposição, né, não tinha firmeza ainda que Paulo já possuía naquele momento. O terceiro evangelista, Lucas. Lucas também não conheceu Jesus, mas Lucas recebeu uma missão de Paulo de Tarso de fazer uma entrevista com Maria de Nazaré. Então ele vai até Maria e passa um bom tempo com ela, fazendo um papel de um jornalista. Na verdade, Lucas é um médico, tá? Mas ele fez esse papel jornalístico de pegar informações. Então, quando a gente lê o Evangelho de Lucas, a gente vê, por exemplo, algo que só ali tem, que é a infância, né? Quase a adolescência de Jesus, quando ele, com 12 anos, ele sai, ele se perde dos pais. Então, são aquelas histórias que você vê nitidamente que era Maria que devia estar contando para ele. Lucas, Jesus, nossa, era uma criança diferente, ele fez isso, acredita? Eu fico imaginando a conversa dos dois. E ela contando para ele com um olhar de mãe, né? E ele traduziu toda essa experiência, né? Não apenas de Maria, mas de várias pessoas que conviveram com Jesus para o papel. E para mim, é um dos evangelhos mais bonitos que tem. E o último, João, né? João já escreve bem mais para frente, porque se a gente para pensar, João era um jovenzinho quando Jesus morreu. Então Jesus morre com 33 anos, João devia estar aqui com o quê? Com uns 20 anos. E aí bota mais uns 70 anos para ele escrever o Evangelho, então só com 90 anos ele escreveu. Então, muitos anos depois da morte de Cristo. E ele tem uma visão que diferencia dos demais, porque ele era um discípulo, um apóstolo muito diferente. Ele era aquele jovenzinho que Jesus amava, era o apóstolo que Jesus mais gostava, que devia ser uma alma já muito mais evoluída. Então ele traduz a figura de Jesus para a gente, como uma forma como um Deus vivo na Terra. Então, o olhar dele é um olhar bem fora, como eu disse, daquela ótica dos três primeiros. Eu acho que a partir daí a gente já começa a nossa leitura. Vamos iniciar então a leitura do nosso livro, depois dessa introdução?
Deixa eu ver se alguém já chegou aqui, mas para te dar a nossa boa noite. Várias pessoas apareceram aqui. Eu acho que eu já falei com a Rosiane, né? Vália, tudo bom, Vália? Boa noite. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Muito boa noite. Nancy, Marcelinho, meu amigo, boa noite. Albertinho, boa noite. Eu acho que a gente já pode, então, iniciar a nossa leitura do livro. Então, hoje, como eu disse, vamos falar sobre a edificação cristã, esse trabalho dos apóstolos, né? Dos seus discípulos, que escreveram, que deixaram para a posteridade. E vamos iniciar, então, com os primeiros cristãos. Atingindo um período de nova compreensão concernente aos mais graves problemas da vida, a sociedade da época sentia de perto a insuficiência das escolas filosóficas conhecidas, no propósito de solucionar as suas grandes questões. A ideia de uma justiça mais perfeita para as classes oprimidas tornara-se assunto obsidente para as massas anônimas e sofredoras. Então, quando a gente fala, por exemplo, da Grécia, o papel de Sócrates, que foi extremamente importante na filosofia, e essa filosofia, de alguma forma, chegou, porque Alexandre o Grande, na expansão helenística, ele levou toda esse mundo clássico, chegou até a Índia, por exemplo, então passou pela chamada Palestina de hoje, onde é o Estado de Israel, tocou esses corações, mas não se mostrou suficiente para apaziguar, para acalmar. E aí você vê nitidamente que os mais sofredores, aqueles que tinham realmente mais dores no coração, precisavam de algo a mais. E Jesus foi esse algo a mais. Em virtude dos seus postulados sublimes de fraternidade, a lição do Cristo representava o asilo de todos os desesperados e de todos os tristes. As multidões dos aflitos pareciam ouvir aquela misericordiosa exortação: vinde a mim, vós todos que sofreis, e tendes fome de justiça, e eu vos aliviarei. E da cruz chegava-lhes ainda o alento de uma esperança desconhecida. Então, voltando mais uma vez, é isso mesmo. O povo ansiava por essas palavras, e principalmente pelo exemplo do Cristo, para mostrar: é possível. Eu não só aponto a direção, eu vou e sigo com vocês o caminho. A recordação dos exemplos do Mestre não se restringia aos povos da Judéia, que lhe ouviram diretamente os ensinos e morredouros. Então, a turma que estava ali em volta de Jesus ouviu diretamente. Mas esse ensinamento, toda essa luz, não ficou só ali. Lembrando que semana passada falamos mais sobre isso também, que até o Império Romano, de alguma forma, foi tocado pela paz que Jesus trouxe. Era o século de Augusto, né, onde você teve décadas e décadas de paz, que a própria Roma ficou pacífica nesse período. Numerosos centuriões e cidadãos romanos conheceram pessoalmente os fatos culminantes das pregações do Salvador. E quando ele fala centurião, cidadão romano, ele se inclui aí. Porque o Emmanuel, àquela época, era Públio Lentulus, um senador romano, e que teve contato direto com Jesus. Então, de alguma forma, ele ouviu, ele viu, e, querendo ou não, vai passar adiante essa informação. Em toda a Ásia Menor, na Grécia, na África e mesmo nas Gálias, como em Roma, falava-se dele, da sua filosofia nova, que abraçava todos os infelizes, cheia das claridades sacrossantas do reino de Deus e da sua justiça. Sua doutrina de perdão e de amor trazia nova luz aos corações, e os seus seguidores destacavam-se do ambiente corrupto do tempo pela pureza de costumes e por uma conduta retilínea e exemplar. E aí precisamos compreender, né, que um mundo 2000 anos atrás era muito complicado. Muito complicado. E aí, vamos imaginar que uma grande parte da sociedade fosse ainda muito bárbara, muito dura. Chega alguém que fala de amor e que modifica corações. E essas pessoas que foram modificadas pelo Cristo, elas começam a repetir esse amor, exemplificar também o perdão, a caridade, a doação.
a benevolência, a compaixão. A população que estava ao redor ficava muito surpresa e entrava numa PG, né? Uma progressão geométrica, onde outras pessoas se convertiam. Então a velocidade das transformações das pessoas foi enorme, porque o mundo estava sedento, justamente porque era uma época muito árida. E naquele momento você começou a ter sementes muito boas, né? Vamos voltar. Em virtude dos seus postulados sublimes de fraternidade, a lição do Cristo representava o asilo de todos os desesperados e de todos os tristes. As multidões dos aflitos pareciam vir aquela misericórdia do total. Isso eu já li, né? Desculpa. Isso, vou voltar aqui. A princípio, as autoridades do império não ligaram maior importância à doutrina nascente, mas os apóstolos ensinavam que, por Jesus Cristo, não mais poderia haver diferença entre os livres e os escravos, entre os patrícios e os plebeus, porque todos eram irmãos, filhos do mesmo Deus. Então, olha que confusão. O Império Romano, ele tinha milhares de deuses. Eles não estavam preocupados. Quando eles dominavam um povo, esse povo era dominado, e se eles cultuavam diversos deuses, esses deuses também eram levados para o panteão romano, e ficavam lá, vocês podem cultuar, se esse Deus for muito bom mesmo, nós romanos mesmo também vamos cultuar. Isso não aconteceu com os judeus, por quê? Porque os judeus tinham um Deus único, e os judeus não permitiam que esse Deus único fizesse parte do panteão romano. Então, os romanos tinham vários problemas com os judeus, porque era como assim, ó, não, esse Deus é só nosso, esse Deus não vai para vocês aí, não. Não vamos nos misturar. Tá? E aí, voltando aqui. Nesse princípio, o Império Romano, ele não se preocupava com o Deus dos cristãos, com Jesus, mas isso entrou, de uma certa forma, na cabeça, desde o escravo até a esposa de um senador romano, onde surgiam ideias revolucionárias e que isso poderia, de alguma forma, destruir por dentro, a força do Império Romano. O patriciado não podia ver com bons olhos semelhantes doutrinas. Os cristãos foram acusados de feiticeiros e heréticos, iniciando-se o martirológio com os primeiros editos de proscrição. O pessoal começou a ser exilado, perseguido, morto. O Estado não permitia outras associações independentes, além daquelas consideradas como cooperativas funerárias. Isso é bem interessante. Existiam algumas exceções que eles permitiam. E aí, aproveitando essa exceção, que eram as cooperativas funerárias, os seguidores do crucificado, Jesus, começaram os famosos movimentos das catacumbas. Então, era muita gente em Roma. Não tinha cemitério para todo mundo. Aí o que acontecia? Eles iam e criavam as catacumbas onde as pessoas eram sepultadas sob a terra. E aí lá embaixo, os cristãos conseguiam se reunir sem serem vistos, porque tinha uma exceção onde você podia circular lá por dentro. E aí falavam de Jesus, tinham as reuniões. Porque fazer dentro de casa alguns cultos, para muita gente, era perigoso. Eles não eram bem vistos, como o Emmanuel estava falando. Mas, escondidos, era muito mais fácil. E assim começaram os movimentos das catacumbas. A propagação do cristianismo. Deixa eu ver se está tudo bem aqui. Chegou a Cristiane, boa noite. Vera Lúcia também, boa noite. Na Judéia, cresce então o número de prosélitos da nova crença. Quando a gente fala prosélito, né, proselitismo, é aquela religião, que são aquelas pessoas que querem, né, novos adeptos à sua religião. Por exemplo, o espiritismo não é muito proselitista. A gente não fecha a porta, claro que não. A gente conversa com as pessoas, mas ninguém fica na porta do centro com um panfletinho. Vem cá, vem conhecer a gente. Existem outras religiões que são mais proselitistas. Os cristãos dessa época eram muito proselitistas. Jesus falou, vai lá e pregar. Eu quero mandar vocês para a rua, para o lado de fora, e vocês vão pregar e vão converter as pessoas. O hino de esperança da manjedoura e do Calvário espalha nas almas um suave e eterno perfume.
É assim que os apóstolos, cuja tarefa o Cristo abençoara com a sua misericórdia, espalham as claridades da Boa Nova por toda parte, repartindo o pão milagroso da fé com todos os famintos do coração. A doutrina do crucificado propaga-se com a rapidez do relâmpago. Foi o que a gente falou, né? Era muito rápido. Você está passando fome, está com dificuldade, está com dor, está com sofrimento. Chega alguém e trata você com carinho, com afeição, com compreensão, te ajuda nas necessidades básicas, né? Você não vai se converter? Lógico que você vai. Você sente que ali é a solução dos seus problemas. Fala-se dela tanto em Roma como nas Gálias e no norte da África. Surgem os advogados, as pessoas que defendem, e os detratores, que tem uma galera também que não vai querer isso. Os prosélitos mais eminentes buscam doutrinar, disseminando as ideias e interpretações. As primeiras igrejas surgem ao pé. É muito importante essa palavra, ao pé de cada apóstolo. Onde os apóstolos estavam indo, as igrejas estavam acontecendo. Não era um lugar fixo, não era um templo de pedra, né? Era um templo de carne, onde os apóstolos iam e estavam convertendo, estavam doutrinando. Ou de cada discípulo mais destacado e estudioso. A centralização e a unidade do Império Romano, isso é muito importante. Porque vocês devem lembrar que a gente falou sobre a expansão helenística da Grécia e falou sobre a infraestrutura que Roma permitiu. Então, quando Paulo de Tarso ele ia pregar, ele ultrapassava as fronteiras, né? As montanhas, os rios, com pontes, com estradas seguras, que Roma trouxe uma infraestrutura. Emmanuel vai acrescentar uma variável a isso. A centralização e a unidade do Império Romano facilitaram o deslocamento dos novos missionários, que podiam levar a palavra de fé ao mais obscuro recanto do globo, sem a exigência e obstáculos das fronteiras. Porque naquela época tudo era de Roma. Então não precisa passar e agora eu estou entrando num outro país, né? Com outro exército, com outro costume, tem que me identificar, o que você está fazendo aqui nesse meu estado? Não, era tudo de Roma, então era tudo muito livre para as pessoas circularem. Doutrina alguma alcançara no mundo semelhante posição, em face da preferência das massas. É que o Divino Mestre selara com exemplos e não apenas palavras. Essa é a grande diferença. Jesus exemplificou, né, as suas lições imorredoras. Maior revolucionário, e olha o novo conceito de revolução para a gente, que as nossas revoluções, né, que a gente conhece, são todas armadas, todas violentas. Maior revolucionário de todas as épocas não empunhou outra arma além daquelas que significam amor e tolerância, educação e aclaramento. Então, quando diz, não, porque Jesus era da ideologia tal, não, acredita, não era. Jesus era Jesus. Jesus nunca compactuou com a violência que todas essas revoluções que aconteceram no passado compactuaram. Então, não vamos misturar jamais as bolas. Condenou todas as hipocrisias, insurgiu-se contra todas as violências oficializadas, ensinando simultaneamente aos discípulos o amor incondicional à ordem, ao trabalho e à paz construtiva. É por essa razão que os evangelhos constituem o livro da humanidade por excelência. Sua simplicidade e singeleza transparecem na tradução de todas as línguas da terra, prendendo a alma dos homens entre as luzes do céu, ao encanto suave de suas narrativas. Isso é muito poético. Emmanuel é um grande poeta. Deixa eu ver se está tudo direitinho. Apareceu a Cristiane aqui, né? Boa noite. Agora vamos falar um pouquinho sobre os textos, né? Sobre os evangelhos que deixaram escritos para a gente. A redação dos textos definitivos. Nesse tempo, quando a guerra formidável da crítica procurava minar o edifício imortal da nova doutrina, sempre existirá guerra tentando destruir o cristianismo. Não tenhamos dúvida disso. Os mensageiros do Cristo presidem a redação dos textos definitivos. Então, no plano espiritual, houve já um trabalho para ajustar, para coordenar o que ia ficar para a humanidade como texto definitivo, com vistas ao futuro. Não somente
Então esses espíritos não trabalharam somente junto aos apóstolos e seus discípulos, mas igualmente junto aos núcleos das tradições. Tá? Diversas pessoas eram tocadas pelo plano espiritual para que o trabalho saísse de maneira correta. Os cristãos mais destacados trocam entre si cartas de alto valor doutrinário para as diversas igrejas, quando a gente falou das epístolas, as cartas de Paulo, as cartas dos demais apóstolos. São mensagens de fraternidade e de amor, que a posteridade, muita vez, não pôde ou não quis compreender. E aí Emmanuel está dando uma alfinetada, por quê? Que muitos textos acabaram se perdendo. Por quê? Foram considerados apócrifos, né? São aqueles textos que não eram canônicos, estavam dentro da norma que a instituição queria. Tá? Então muita coisa deve ter acabado se perdido. Muita coisa extremamente bela e importante. Muitas escolas literárias se formaram nos últimos séculos, dentro da crítica histórica, para o estudo e elucidação desses documentos. A palavra apócrifo, tá? Generalizou-se como o espantalho de todo mundo. Como o espantalho de todo mundo. Histórias numerosas foram escritas. Hipóteses incontáveis foram aventadas. Mas os sábios materialistas, no estudo das ideias religiosas, não puderam sentir que a intuição está acima da razão. Então, muitas vezes, esses críticos, né, materialistas, acabam buscando demais, de uma maneira, sob a ótica da razão, e esquecem que muitos textos foram escritos com intuição, né, com amor, e que poderiam estar aqui hoje em dia para que pudéssemos ler, pudessem ser tocados. E ainda uma vez falharam, em sua maioria, na exposição dos princípios e na apresentação das grandes figuras do cristianismo. A grandeza da doutrina não reside na circunstância de o evangelho ser de Marcos ou de Mateus, de Lucas ou de João. Está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Aqui ele vai falar sobre Apócrifo, né, que é uma obra religiosa não reconhecida como oficial, de origem e conteúdo duvidoso. Assim se diz dos textos que não foram incluídos na Bíblia. Não há vantagem nas longas discussões quanto à autenticidade de uma carta de Inácio de Antioquia ou de Paulo de Tarso, quando o raciocínio absoluto não possui elementos para prova concludente e necessária. Então a gente não tem prova. É quase mais ou menos tudo chute. E os grandes historiadores querem, não, porque isso aqui não é de Paulo, isso aqui é de Inácio. E aí fica uma discussão, um bate-boca, onde esquecemos de ler e compreender o que está sendo escrito ali. Né? Não qual é a origem disso. A opinião geral rodopiará em torno do crítico mais eminente, segundo as convenções. Todavia, a autoridade literária não poderá apresentar a equação matemática do assunto. Ninguém vai poder. Não é uma ciência exata. É que, portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas. Em razão, e se tratando das conquistas sublimadas da fé, a intuição, mais uma vez ele falando, deve marchar à frente da razão, preludiando generosos e definitivos conhecimentos. Né? Intuição, para mim, é o último grau da inteligência. Quantas vezes você está numa prova, você entendeu a matéria, você estudou, e aí chega uma questão e que é um pouquinho diferente de tudo aquilo que você já tinha lido. Poxa, eu não sei fazer isso, mas aí você para, você como você já entendeu a matéria, você já leu, você sabe, vem como fácil na sua cabeça uma resposta. Essa é a tua intuição. Não é que Jesus, os espíritos passaram, não. É porque a tua inteligência é capaz de intuir isso. É o último grau da nossa inteligência, é a intuição. Só que muitas vezes a gente sufoca isso em nome da razão, né? Em nome da ciência exata, que às vezes é o que é o mais básico do ser humano, e a intuição seria o mais sublime, e a gente está sufocando. A missão de Paulo. Vamos ver se tem algum comentário. Tudo certinho. No trabalho de redação dos evangelhos, que constitui, sem dúvida, o portentoso alicerce do cristianismo, a gente está falando então dos 4 evangelhos, verificavam-se nessa época algumas dificuldades
algumas dificuldades para que se lhes desse o precioso caráter universalista. Tá? Então os textos foram escritos, passaram de maneira bem profunda a psicologia de Jesus, tá? Mas faltava ainda esse caráter universalista. Todos os apóstolos do Mestre haviam saído do teatro, esse parágrafo é maravilhoso, é muito importante a gente compreender. Todos os apóstolos do Mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos. Mas se esses pescadores valorosos eram elevados espíritos em missão, então a gente está falando de espíritos muito elevados. Para estar ali naquele momento com Jesus, salvo raras exceções, eram espíritos muito elevados. Precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade de Jesus, do Mestre. Jesus estava muito acima. Então existia uma incompreensão enorme. Mesmo eles sendo muito evoluídos, entender Jesus é muito complicado. E, somado isso, sofrendo as influências do meio a que foram conduzidos. Então a gente está falando de 2000 anos atrás, do mundo ainda muito diferente. Muito diferente. Um mundo muito machista, muito individualista, provavelmente diversos analfabetos em totalidade, né? Então, o nível de compreensão era difícil. Como eu falei, Marcos escreveu lá o evangelho dele e com uma linguagem bem mais rasteira. Ele não era um erudito, não era um homem culto. Isso é ótimo por quê? Porque atingiu corações específicos. Mas, ao mesmo tempo, dificultava demais para outras pessoas compreender, porque ele não conseguia chegar até um certo nível que Mateus, por exemplo, já foi capaz, de Lucas, por exemplo, também já foi capaz. E aí, tão logo se verificou o regresso do Cordeiro às regiões da luz, depois que Jesus morreu, a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo. E quase todos os núcleos organizados da doutrina pretenderam guardar feição aristocrática, em face das novas igrejas e associações que se fundavam nos mais diversos pontos do mundo. O risco, então, era que o cristianismo iria virar um puxadinho do judaísmo, uma seita do judaísmo. Porque eles eram judeus. E o judaísmo não ia deixar de jeito nenhum que o cristianismo passasse o judaísmo. Fosse maior, que Jesus fosse revolucionar o judaísmo, não. Então, os grandes da comunidade judaica, né, os fariseus, os saduceus, a gente falou bastante sobre eles há semanas, eles começaram a influenciar, a colocar o dedo. Não, tem que ser dessa maneira, não pode falar isso, tem que se comportar assim. E estava com um risco muito grande do cristianismo, então, acabar virando uma seita judaica. É então que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. Essa deliberação foi um acontecimento dos mais significativos na história do cristianismo. As ações e as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, tornam-se poderoso elemento de universalização da nova doutrina. De cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com o seu enorme prestígio, fala do Mestre, inflamando os corações. A princípio, estabelece-se entre ele e os demais apóstolos uma penosa situação de incompreensibilidade. Mas sua influência providencial teve por fim evitar uma aristocracia injustificável dentro da comunidade cristã nos seus tempos inesquecíveis de simplicidade e pureza. Lembrando que esse livro foi escrito antes de Paulo e Estevão, tá? E aí Emmanuel já está mais ou menos que mostrando assim como é que iria ser o livro Paulo e Estevão, né? E a gente lembra, quem já leu esse livro lembra que Paulo, antes de se tornar cristão, ele era um perseguidor dos cristãos. E os cristãos, depois que ele se converteu, falaram, opa, esse cara tá muito estranho. Esse cara, matava gente, perseguia, torturava cristão. Agora ele virou bonzinho, né? E não foi simples essa conexão dos apóstolos com Paulo. E um outro ponto que é muito importante, que a gente já falou aqui algumas vezes, é que a missão de Jesus
era traduzir, uma das missões, claro, de Jesus, era traduzir Deus, essa nova figura que Deus representava e representa até hoje para a gente. Então você tinha um Deus que era o Deus apresentado por Moisés, que era um Deus durão, o Deus que perseguia, o Deus que você tinha temor. E Jesus mostra o Deus Pai, o Deus amoroso, o Deus que nos ama. Paulo de Tarso, ele fez, de uma certa forma, esse papel também com Jesus. Ele fez essa ponte, né? A hermenêutica, a interpretação de Jesus para a humanidade. E pelo que a gente percebe, ele era um dos poucos que tinham essa capacidade, né? De enxergar o mestre como ele era e traduzir, né, para a humanidade. E como eu disse, nós não temos condições de entender Jesus. E Paulo fez essa interpretação. E hoje, quando nós somos cristãos e a gente fala de Jesus, ele está falando muito porque Paulo de Tarso fez esse trabalho hercúleo de rodar toda aquela região, são milhares de quilômetros, mostrando quem era Jesus, essa nova realidade. Agora vamos para uma parte que é bem interessante, hein? O Apocalipse de João. Alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina, já as forças espirituais operam uma análise da situação amargorosa do mundo, em face do porvir. Tá? Então a gente está falando, como ele diz, antes de terminar o primeiro século, e eu falei que João morreu bem velhinho, então vamos imaginar que a gente está no ano 95, no ano 90, tá? Depois de Cristo, e João bem velhinho, e João já foi mostrado a ele como é que iam vir as coisas acontecendo no planeta Terra. Ele tem essa profecia, né? Essa visão profética do futuro. Roma já não representa, então, para o plano... Não, desculpa. Sob a égide de Jesus, estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Então, é como se, vamos tirar o cristianismo daqui e vamos já pensar na Europa como um todo, porque ali vai ser mais importante, vai ser mais fácil de desenvolver o cristianismo. Roma já não representa, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso que é preciso neutralizar ou remover. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada num Vesúvio de paixões e de esgotamentos. Lembrando que Vesúvio, né, era o grande vulcão lá que destruiu Pompeia. O Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra. Velhinho, lá na ilha de Patmos. E o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Lembrando que estamos falando aqui sobre o Apocalipse. Então ele é levado para ter conhecimento do futuro do cristianismo, né? Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta, como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que, frequentemente, a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. E a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da Igreja Transviada de Roma. Isso é muito importante, pessoal. Então, quando ele vê a igreja, né, da Idade Média, ele deve ter ficado horrorizado. Então, a Igreja Transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Então, quando a gente acha assim, não, porque o anticristo vai vir, não, era
Para Emmanuel, o anticristo era a própria igreja, tá? Da Idade Média e todo o caos que ela gerou aqui no planeta. A identificação da besta apocalíptica. Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que o seu número era o 666. Examinando-se a importância dos símbolos naquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como sendo de 30 anos em vez de 30 dias. Então, em vez de ser 42 meses, é 42 vezes 30 meses, né, que seria, no caso, 30 dias, né, obtendo desse modo um período de 1.260 anos comuns, justamente o período compreendido entre 610 e 1870 da nossa era, quando o papado se consolidara após o seu surgimento com o imperador Focas em 607 e o decreto da infalibilidade papal com Pio IX em 1870, que assinalou a decadência e a ausência da autoridade do Vaticano em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Então, traduzindo, quando no Apocalipse diz que são 42 meses, na verdade não são 42 meses. Para Emmanuel são 42 vezes 30, que dá 1.260 anos. Então, muito tempo. E começa quando? Em 607, tá? Quando o imperador romano fala assim, agora o papado ficou sério. Porque antigamente o Papa, que era o bispo de Roma, ele era apenas um bispo de Roma. Roma era muito importante, então esse Papa, esse bispo, era muito importante. Mas não era superior a, por exemplo, o bispo de uma cidade importante que estava ali ao lado de Roma. Não era superior. Eles tinham o mesmo nível de poder divino. E em 607, o imperador fala, não, agora o bispo de Roma, ele é o bispo universal, ele é superior aos demais. Então tudo o que ele falar tem que ser seguido. E aí quando você dá poder para o ser humano, olha o rolo que deu. E Emmanuel mais para frente vai dizer que os espíritos das trevas, eles que organizaram esse super status para o bispo de Roma, porque era muito mais fácil agora você controlar só um do que diversos outros. E quem era o eleito bispo de Roma? Justamente aquele que era mais mundano. Quando a gente olha as histórias dos papas, e para mim o grande exemplo era Alexandre VI, que era o Papa, o Borgia. Isso, o Rodrigo Borgia, você vê que era um poder mundano gigantesco dentro da igreja. Tá? E termina quando? Em 1870. Por quê? Porque ali já significava a decadência da igreja, as pessoas não acreditavam mais no Papa, e é como se assim, ó, agora o poder da besta do Apocalipse acabou, porque a população não acredita mais em vocês. E aí, simbolicamente, no desespero, a igreja criou a figura da infalibilidade papal, dizendo que ó, tudo que o Papa fala é infalível. Tal. Por quê? Porque já viram que ninguém estava mais levando nada a sério. Tá bom? Espero que tenha sido ficado claro. Quanto ao número 666, deixa eu só ver se tem algum comentário aqui. Quanto ao número 666, sem nos referirmos às interpretações com os números gregos em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos em sua significação, por serem mais divulgados e conhecidos. Explicando que é o sumo pontífice da Igreja Romana quem usa os títulos. E ele vai falar alguns títulos em latim, né? Que é Vigário Generalis Dei in Terris, Vigarius Filii Dei e Dux Cleri, que significa o vigário geral de Deus na terra, vigário de filho de Deus e príncipe do clero. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação de 666 em cada um deles. Aí eu fiz um aqui para a gente compreender, né? O Vicarius Filii Dei. Quando a gente pega Vigarius, você tem o V, que é 5, o I é 1, C 100, no final dá 112. Filii dá 53 e Dei 501. Somando 666. Então, se você faz isso para os 3 títulos em latim do Papa, dá sempre 666. Então, essa é a explicação desse número da besta, tá? Estamos chegando ao final. Vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre. Roteiro de luz e de amor.
Mas voltemos aos nossos propósitos, cumprindo-nos reconhecer nos evangelhos uma luz maravilhosa e divina, que o escoar incessante dos séculos só tem podido avivar e reacender. É que eles guardam a súmula de todos os compêndios de paz e de verdade para a vida dos homens, constituindo o roteiro de luz e de amor, através do qual todas as almas podem ascender às luminosas montanhas da sabedoria dos céus. Chegamos ao final de mais um capítulo. E semana que vem vamos falar sobre a evolução do cristianismo, entrando mais ainda nessa grande batalha entre a luz e as trevas. Espero que vocês tenham gostado do capítulo de hoje. Eu acho esse capítulo muito, muito interessante. Ó, a Nancy está falando aqui, ó. Vi a série Os Borgias, onde o Papa não valia nada. Muito boa série. Começou já corrompendo os outros para se eleger. Isso, porque as eleições, né, eram exatamente nisso, a base da corrupção. O poder papal, em vários momentos da história, foi contestado. Isso. É isso mesmo, pessoal. Então, estamos chegando ao nosso final. Lembrando, então, pegar o nosso copinho d'água para a grande cereja do bolo, que é o momento da nossa oração. E justamente que, nesse instante, abrimos as portas dos nossos lares para os bons espíritos, né? Para que as boas intuições, e muitas das vezes que a gente valoriza tanto a razão, por mais importante que a razão seja, mas é muito importante que a gente valorize a nossa intuição e sempre focados, né? Sempre unidos com o que Jesus agora estaria conversando comigo. O que ele estaria me aconselhando? E com certeza vai ser perdoar, perdoa. Não vamos carregar nos nossos corações nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de ressentimento. Isso nos algema. Ele sempre nos orienta a amar. Amar como ele nos amou. Acho que a grande saída das nossas dores é o amor. Então vamos nos unir a esse mestre que só exemplificou o bem para justamente finalizar o trabalho de hoje. Vamos fechar então os nossos olhos. Vamos lembrar da figura de Jesus conversando com os seus apóstolos mais próximos. Ele com uma fogueira acesa, falando sobre o amor, a importância de amar. Quantas vezes escolhemos aqueles corações que merecem o nosso afeto? Mas Jesus rompeu a barreira, destruiu o muro que nos divide dos demais. Jesus apresentou um Deus muito diferente daquele antigo que escolhia um povo. Jesus apresentou um Deus universal, Pai de todas as criaturas. Então quem somos nós para fecharmos as portas para quem quer que seja? Quem somos nós ainda tão endividados para amaldiçoarmos uns aos outros? Possamos compreender que apenas através do amor que Ele nos ensinou, que Ele nos mostrou, que Ele exemplificou, vamos verdadeiramente entender o cristianismo. As palavras, os textos, os nomes que conhecemos são válidos. Mas o amor que é imaterial,
fiquei morredouro. Apenas esse sentimento vai nos libertar. Então, ao lembrar de Jesus falando, todos, seja na praia, seja com as crianças, seja no templo, lembremos que somente o amor, naquele instante, estava sendo passado. As palavras conduziam esse sentimento a todos os corações. Por isso que era tão difícil não se render ao Mestre, às suas pregações. E as suas palavras, as suas letras estavam repletas de Deus, que é o amor. Fiquemos com Jesus hoje e sempre. Assim seja. Muito boa noite, pessoal. Mais um capítulo e que possamos realmente compreender a importância das palavras, da razão, mas a insignificância delas em relação ao amor e à intuição. Fiquemos com Jesus, hoje e sempre. Uma ótima noite a todos vocês.